Pense nas 5 mulheres mais importantes da sua vida. Segundo dados do IBGE, 1 em cada 5 delas já sofreu algum tipo de violência doméstica. Só na cidade de Ipuiuna, segundo os órgãos locais, o número de agressões contra as mulheres quase dobrou nos últimos meses. O boletim epidemiológico a gente faz semestral, porém a gente tem sempre assim, aquele alerta, tipo assim, esse mês teve 3, quando no outro teve 6. Por quê? De 10 meses, que eu quis fazer o levantamento de 10 meses, a gente teve de violência doméstica 10 casos, que foi registrado como notificação da saúde, mas a gente tem mais. Porém, o número é maior. O número é maior. Agora, de violência interpessoal, que é quando a pessoa se... A gente considera que quando a pessoa tenta suicídio, quando ela se machuca, também é uma violência. E que também entra como violência psicológica e moral, a gente teve 18 casos. Então, já aumentou, praticamente quase duplicou. Segundo a polícia, estes números se mantêm estáveis. Mas, para a coordenadora da epidemiologia no município, a subnotificação é mais um problema. A convivência, muito mais estreitada em cidades pequenas, como são as da região, pode ser um motivo a mais que impede as vítimas de denunciarem seus agressores. A gente tem muitas situações vedadas, por questão de status social. Eu fui num projeto que teve em Poços de Caldas que eu queria muito que muita gente de Ipuiuna fosse, porque eu falo que conhecimento a gente tem que espalhar, né? E teve promotora, teve juíza, todas as mulheres de autoridades representando a gente, mulheres que foram violentadas, mulheres de ONG, e é uma coisa que até a gente tem, às vezes, um ciar machista, que a gente fica, tipo assim, questionando o porquê que ela não foi ou porquê que ela foi. E a mulher, quando ela está vivendo uma violência psicológica, é uma coisa que eu escutei que eu achei super interessante. Nenhum relacionamento começa com facada e briga. Ele começa com amor, com carinho, e depois que a mulher já está praticamente presa naquela relação, aí o homem começa a mostrar, né, quem ele é, e ele começa a fazer coisas para ela que ela se sente que ela é culpada e ela merece passar por aquilo. Então, assim, esse processo de violência, ele começa psicologicamente, e aí quando a pessoa já está praticamente presa naquela situação que ela não se vê mais, né? Ela não consegue mais ser naquela situação, porque normalmente a mulher vai pensar assim, ó, como que eu vou denunciar o pai do meu filho? Ele é o pai do meu filho, eu vou deixar meus filhos sem pai. Então, ela já fica, tipo assim, se colocando numa situação que ela é errada. E ela vai se condicionando a uma situação que pode levar até a morte, porque a gente sabe que a violência é assim. Ela começa com violência psicológica, até chegar à violência física, aí a pessoa acha que tem posse sobre aquela mulher, e quando se vê, é um ciúme obsessivo, na hora que ela consegue sair, ele tenta matar ela, ou coisa do tipo. Então, a gente tem que tentar ver essas alertas antes. A gente não quer chegar nessa situação. Então, assim, acontece sim, e hoje em dia tem muita rede de apoio, a gente precisa, e é muito interessante, eu acho muito interessante trazer isso para vocês, porque a gente tem muita rede de apoio para isso, para que essa mulher consiga se reintegrar, a gente consiga mostrar para ela que ela consegue voltar sim para a sociedade, porque essas mulheres, elas perdem a identidade delas, elas não têm mais nada, por isso que elas não conseguem se ver fora daquela situação de agressão. Então, cidade pequena, infelizmente, acaba que ficando um pouco pior para essas mulheres conseguirem pedir ajuda, porque elas ficam preocupadas, né? Elas já não sabem mais quem são elas estão preocupadas com o que os outros vão pensar delas, do filho, da família, porque elas esquecem delas, ela vai pensar em todo mundo. Então, eu acredito que sim, acontece, provavelmente menos, né, do que uma cidade grande, mas acontece sim. Na semana que se comemora o Dia das Mães, em muitos lares brasileiros, nem sempre há motivos para se comemorar. A maioria das agressões ocorrem diante dos filhos. E nem todo tipo de violência é física, que é a mais conhecida, e pode não ser também a mais devastadora entre elas. De acordo com a Lei Maria da Penha, uma mulher pode sofrer violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A cada 17 minutos, uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. De meia em meia hora, alguém sofre violência psicológica ou moral. A cada 3 horas, alguém relata um caso de cárcere privado. Em um mesmo dia,
8 casos de violência sexual são descobertos no país. Buscando conscientizar as pessoas da necessidade de se interromper esse ciclo de violência e impunidade, alunos do 9º ano estão levando conhecimento e de forma bem marcante às escolas. Pelo amor de Deus! E outro, deu salário, sai desse bolso aqui, ó, vai reclamar com a diretoria, vai. Senhor, depois corre preso, entendido? Faça seu show. Coisa de Como é que é a sensação de vocês hoje, sendo jovens também, se apresentando diante dos jovens e percebendo que os jovens estão ali atentos ao que vocês estão falando? Isso para vocês deve ser bastante emocionante, né? Eu acho que sim, porque eu acho que da forma que a gente está, do papel que a gente tem uma importância de passar essa mensagem para todo mundo, para conseguirem refletir e parar para pensar se às vezes não estão sofrendo algum desses abusos que a gente demonstra na nossa peça, e é um prazer sempre poder atuar e mostrar essa peça que está maravilhosa para o máximo de pessoas que conseguirem assistir. E você que representa a vítima ali, como é que é para você? É triste pensar que muitas mulheres passam por isso, mas para mim é libertador, né, mostrar para o máximo de pessoas possíveis que acontece, que elas têm sim que falar e que elas não devem guardar para elas, que elas devem sim se expressar. Ano passado a gente tinha feito uma peça, mas não tinha nada referente a isso, e a gente começou para fazer com o intuito de fazer no Dia das Mulheres, e acabou que foi isso que deu, e a gente fez um tanto de vezes e a gente pretende fazer muito mais. Foi bem aceito, está sendo multiplicado por aí, né? Vocês, enquanto atores que estão ali representando, vocês já vivenciaram algum tipo de experiência como essa e notaram a importância de intervir em favor de alguém que sofre esse tipo de violência? Acho que nunca, a não ser de pessoas que eu tenho convívio, nunca conheci, mas vizinhos já vi bastante coisas assim, entendeu? Meu vizinho batia bastante numa vizinha, aí bastante vezes eu vi muito já. Como é que é para vocês, assim, o coração, quando vê um tipo de, como você disse, vizinho, algum conhecido, enfim, depois que começaram a ter contato com esse conteúdo, bate mais forte, sente mais? Eu acho que bate uma indignação, né, porque não tem nexo a gente estar maltratando pessoas como nós, entendeu? Então eu acredito que eu fico mais indignado, eu fico de uma forma, porque é algo que acontece e você vê acontecendo dentro do teatro, você vê de uma forma muito brusca e cada vez pior. Então, e dentro da casa das pessoas pode acontecer até de forma pior, com soco, com puxões de cabelo, até faca, e pode acabar acontecendo uma morte. Então, aí eu fico extremamente indignado e acho que é algo que tem que parar, que a gente já tá evoluído o suficiente para parar com isso de uma vez. Vocês têm notado que a escola hoje, ela pode ser um aporte para essas mulheres que sofrem a violência, e daí essa importância de estar divulgando essa peça hoje? Com certeza, eu percebi uma cena muito legal no 6º ano. Houve uma pequena discussão entre 2 alunos, aí um terceiro aluno falou: você não aprendeu nada com a peça, estava na minha disciplina, na minha aula. Então eu percebo que a gente conseguiu afetar e contaminar todos pelo teatro e pelo nosso intuito, que era passar essa mensagem de violência da mulher. E vocês estão satisfeitos com o resultado? Acharam que era isso mesmo que era proposto? Como é que está essa avaliação por parte da equipe pedagógica agora que orienta? Muito, né? Estamos todos satisfeitos demais. E cada vez que a gente apresenta, a emoção aflora, porque a peça é muito emocionante e a gente os alunos conseguem passar a mensagem, o intuito da mensagem e do que a gente queria falar, e passar e contaminar esses alunos, as crianças conseguem todas as vezes nos surpreender cada vez mais. Agora, não só com a matemática, que a gente abordou aqui há pouco, mas também no dia a dia de vocês em sala de aula. Depois que essa peça começou a ser representada pelos alunos, vocês tiveram já uma experiência prática de alguém chegar e falar para vocês assim: olha, eu procurei a direção da minha escola, eu procurei a autoridade policial depois que eu assisti a peça. Teve esse feedback já? Com meninas não, nós tivemos um caso com um menino na nossa escola. Aconteceu uma situação que nos abordou, mas a menina, nenhuma situação veio a ocorrer ainda, graças a Deus, né? Mas elas perceberam que nem toda violência é física,
Tem muita violência verbal, né? Em várias situações, mãe que violenta filha, marido, filho que violenta mulher, né? Numa loja. Então eles começaram a perceber que a violência não é só a agressão física, ela também parte da ação verbal. E eu acho que elas começaram já a dar um limite para isso, a não querer aceitar. E a Mônica, que foi a intermediadora desse contato entre Poços e Santa Rita, queria que falasse um pouquinho agora, Mônica. Você viu essa peça inicialmente em Poços e achou essa necessidade de trazer para Santa Rita. Como é que é para você hoje? Está vendo a apresentação hoje e a aceitação, porque num quadro só de adolescente eles ficaram todos silenciosos prestando atenção, né? Eu sou professora da Rede Municipal de Poços e da Rede Sudal de Santa Rita. Então surgiu a ideia entre a gente de trazer para cá, porque muitas das nossas adolescentes às vezes não entendem direito essa questão do namorado ter excesso de ciúmes, ou da relação com a mãe, ou mesmo do empregador em relação ao funcionário. Então eu estou muito contente porque a minha colega de escola aqui, a amiga Marinês, a gente conseguiu angariar os fundos necessários para o transporte, né? E a gente espera que com isso os nossos adolescentes, né, Marinês, que eles, né, liguem a chavinha do não à violência, de qualquer forma de violência, né? Primeiro de tudo, agradecer a Mônica pela iniciativa de trazê-los, né? E agradecimento especial a todos os professores da Escola Municipal Dona Mariquinhas, né, Brochado. Obrigada mesmo. A Mônica teve assim uma vontade muito grande, porque não foi fácil a princípio, né, Mônica, de pensar na logística toda de trazê-los. Então, a gratidão toda é a você. E a mim, por ela ter me dado esse privilégio de participar e de conhecer pessoas tão maravilhosas assim, como foi hoje essa palestra. Porque eu saí daqui, porque eu não aguentei, fui chorar lá dentro. É emocionante, eu agradeço. Outro aspecto interessante, como você disse na sua primeira fala aqui, que a vigilância epidemiológica não tem, até porque não é esse o papel dela, não tem esse caráter punitivo. Vocês não estão ali para julgar ou para condenar o agressor ou quem foi o responsável, né, por aquele momento difícil na família, mas no sentido de reintegrá-lo, porque às vezes a pessoa causadora da violência também vem sofrendo uma violência. Seria isso? Sim, a nossa intenção é mais essa mesmo, de investigação, levantamento de dados, e aí a gente vai distribuir o que, tipo assim, se aquela pessoa também é o agressor. Normalmente eu sempre pergunto, tipo assim, olha, ele aceita ajuda, pode marcar também para ele. E a intenção sempre é reintegrar para a sociedade mesmo, nunca desmanchar uma família. Mas essa questão de poder punitivo, aí já é uma questão legal, de polícia, a pessoa, ela buscar, e a gente não envolve nisso. Letícia, eu queria que você falasse para mim qual foi a impressão que você teve diante da apresentação da peça hoje. Tem uma frase na Bíblia que diz que o amor de muitos esfriará. E foi isso que ficou para mim, porque a gente percebeu que não só homens agridem mulheres, e não acontece só no âmbito doméstico. Isso acontece no trabalho, nas escolas, em tudo quanto é tipo de ambiente. E serviu para nos alertar, porque muitas vezes seremos rede de apoio de pessoas que sofrem. Isso é importante para nos atentarmos a elas, sermos caridosos com essas pessoas. E também para não entrarmos em relacionamentos, em ambientes, em tudo quanto é tipo de relação com pessoas que agridem, tanto verbalmente, psicologicamente, fisicamente, porque vimos também que é difícil sair de relações assim.